Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração, que está em Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, 2. Apenas esse verso. Ontem nós tivemos encontro de mulheres, encontro de homens, e por sinal estava muito bom, né? Os homens ficaram na Casa Azul, não foi por opção, foi por expulsão, e a gente não quer inimizade com elas, então a gente vai para a Casa Azul. E elas são maioria, então não tem como a gente falar nada diferente, né? Mas foi um tempo muito precioso de presença de Deus, eu creio que para as mulheres também, para nós foi um tempo muito precioso de comunhão, de presença do nosso Deus. Amém? O texto nos diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu quero ministrar essa palavra a você com o título Mais Leve. Mais leve. Tem tudo a ver com este verso. Esse texto eu acredito que é conhecido de muitos, e essa palavra uns aos outros, no Novo Testamento, na versão revista e atualizada, aparece mais de 53 vezes. Isso significa que é de grande importância. E lendo esse texto, eu me lembrei de que eu estou assim, enxergando os 40 anos já, né? Apesar que eu acho um menino, né? 39 anos é muito novo, né? Mas eu também estava pensando que já faz mais de 20 anos que eu trabalho. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, meu pai me levava para trabalhar nos finais de semana com ele. Eu me recordo saindo de Colombo, de ônibus, indo lá para o Pinheirinho, descendo no terminal do Pinheirinho, pegando o ônibus Umbará, sábado de manhãzinha, para ajudar o meu pai a sentar cerâmica. Ele assentava cerâmica, eu alcançava para ele e rejuntava. E outras vezes eu fui trabalhar com o meu pai na construção civil. Eu trabalhei em outras áreas, eu fui vendedor de boxe para banheiro, quando eu tinha 14 anos de idade, saía vender boxe nas ruas. Trabalhei de auxiliar de costura, trabalhei de operador de produção numa multinacional, trabalhei, eu acho que a maior parte do meu tempo, como técnico em segurança do trabalho, mas uma boa fase da minha vida eu trabalhei em construção civil. Trabalhei de eletricista, de auxiliar de pedreiro, e eu me lembro de uma vez, meu pai pegou uma obra muito grande ali em Santa Felicidade, e a gente estava ali trabalhando, fazendo concreto, e a alegria nossa é que tinha uma betoneira, não precisava fazer o concreto na enxada. Só que tinha um barraco onde guardava os materiais, cimento e cal, e tinha que, do barraco até a betoneira, levar um saco de cimento. E pense que eu, nesse porte físico forte, alguns anos atrás eu era bem mais magro do que agora. Eu pesava quase o mesmo peso do saco de cimento. Ia lá eu abraçado com um saco de cimento para jogar dentro da betoneira. Só que, às vezes a perna ficava bambeando, né? Só que quando alguém ajudava, ufa, que alegria poder ter alguém para ajudar a carregar aquele peso até a betoneira. Se tornava muito mais fácil, muito mais leve. Eu sei que muitos aqui vêm da área rural e devem ter carregado muito peso, homens e mulheres. Tem muitas mulheres que carregaram algumas sacas, assim como homens, de 60 quilos, e talvez não pesava, o peso do corpo não era de 60 quilos. E tinha que carregar a saca de 60 quilos. E para algumas pessoas, carregar uma saca de 60 quilos, ou qualquer outro fardo, sozinho parecia ser mais fácil, sim ou não? Não parece que é mais fácil? Porque em dois, parece que é mais desajeitado dependendo do que você vai carregar. Só que com o decorrer dos anos, algumas pessoas percebem que no seu próprio corpo, que poderiam ter feito menos esforço. Começa a sentir dores na coluna, desgastes ósseos, ou fala assim, puxa, eu podia ter carregado menos peso, ou poderia ter pedido ajuda.
poderia ter falado assim, vamos carregar em dois, a gente se combina como vai carregar para não se esforçar tanto. E hoje existe uma leva de pessoas sofrendo de diversas enfermidades osteomusculares por conta de ter feito muitos esforços. Trazendo isso para a nossa realidade como igreja, como corpo de Cristo, nós como corpo de Cristo, como membros deste corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, todos nós carregamos fardos. Mais leves ou mais pesados, todos nós carregamos cargas. Alguns carregam cargas extremamente pesadas, cargas que quase não conseguem carregar. E todos nós, por conta de necessidades das mais diversas, temos peso, temos algumas cargas que nós carregamos. Mas permita eu olhar para esse texto e pensar juntamente com você que é incomparavelmente mais leve quando se tem ajuda. E também olhar nesse texto aqui, no verso 5, só uma ressalva, que ele diz sobre a carga. No verso 5 ele diz assim, pois cada qual levará o seu próprio fardo. Quando ele diz isso, ele está correspondendo, fazendo uma relação das responsabilidades cristãs. Quando cada um deve levar suas próprias cargas, corresponde às responsabilidades de cada pessoa, no que diz respeito ao cristianismo. Por exemplo, a salvação é individual, a busca pela santidade é individual, vencer as tentações, orar, ler a Bíblia, isso é uma responsabilidade individual, é a carga que cada um vai ter que levar e prestar conta diante de Deus. Mas quando ele traz, no verso 2, falando que nós devemos levar as cargas uns dos outros, diz respeito a tornar uma caminhada mais leve, diz respeito ao cuidado uns com os outros, daqueles que estão inseridos no corpo de Cristo. Mas eu não sei você, eu percebo, mas acredito que você também, que o cuidado de uns com os outros, o exercício do cuidado de uns com os outros, muitas vezes ele passa despercebido. Parece que, olhando não só no tempo que nós vivemos, mas em toda a história, parece que o cuidado de uns com os outros, ele é ameaçado pelo individualismo. Ele é ameaçado pelos conceitos e pelos interesses próprios. Quando nós olhamos para esse texto, Paulo escreveu esse texto há quase 2000 anos atrás. E se nós formos decorrer o Novo Testamento, vemos que o apóstolo Paulo escreveu diversas vezes falando desse cuidado uns dos outros. E nos nossos dias parece que não é diferente, parece que o cuidado de uns dos outros, eles parece ser algo que não está em moda. Parece que é algo que está esquecido. Parece que é algo que não tem dado tanta importância. Você concorda comigo que é algo muito importante? O cuidado uns com os outros? É muito importante, porque ninguém consegue levar as cargas sozinhos. Ninguém consegue carregar um fardo sozinho. Vai chegar um tempo que ele vai falar assim, não aguento mais. Estou exausto, estou cansado, vou deixar tudo. Mas nós precisamos colocar em prática, amém? Através da Bíblia, da palavra de Deus, nós recebemos orientação para colocar em prática esse princípio. Nós recebemos direção de Deus para colocar em prática este presente tão gracioso que é o cuidado de uns com os outros, a fim de que não carreguemos fardos tão pesados, a fim de que também não deixamos os nossos irmãos carregarem fardos pesados, a fim de que a caminhada se torne mais leve para mim e para você. Amém? A fim de que a nossa caminhada como membros do corpo de Cristo seja incomparavelmente mais leve. Porque problemas, dificuldades, lutas, todos nós temos. E falando na área espiritual, nós temos que lutar contra tentações todos os dias, que já é uma luta diária e individual.
Nós temos que buscar a santidade todos os dias, que é um esforço nosso todos os dias, individualmente. Ler a Bíblia, orar, já é algo. E um comentarista bíblico diz que este fardo individual é como que um soldado quando se aparamenta para a guerra. Ele é responsável pela sua própria farda, responsável pela sua própria mochila. Ele tem essa responsabilidade. Porém, se ele cair, tem um companheiro, alguém que ajuda a levantar. Se ele se machuca, tem alguém que ajuda a socorrer. É assim o cuidado de uns com os outros. Amém? No entanto, apesar de todos esses desafios que individualmente que nós já temos, essas lutas que nós temos que buscar vencer todos os dias, cada pessoa tem carga que carrega. Cada pessoa tem um fardo que leva e deve contar com o cuidado de uns com os outros. E que pode resultar numa caminhada mais leve. Ou pelo menos deveria, né? Contar com o cuidado de uns com os outros. Esse texto, ele pode ser entendido como um convite para um relacionamento sincero e verdadeiro com o corpo de Cristo. Quando ele fala assim, sobre cargas, levai as cargas uns dos outros, o que são as cargas, de acordo com esse texto? O que você imagina? O que são as cargas? As cargas são necessidades que alguém enfrenta e que pode esmorecer. Um problema com o filho é uma carga muitas vezes. O marido que às vezes não colabora, às vezes é uma carga que a irmã sofre, a mulher sofre, ela tem que recorrer a alguém, fala assim, me ajude em oração, que eu não estou aguentando mais. É um problema no trabalho, não é uma carga? Uma oração não respondida. Tem gente que está com uma situação que ora e não vê solução e precisa acionar os cuidadores, acionar os membros, acionar os irmãos na fé, dizer, me ajude em oração. Eu estou orando e não estou vendo resposta. São cargas que nós carregamos. Esses dias nós fizemos uma ação pastoral, eu, a Kézia, o Gustavo, nós entramos em contato com todos os membros, ou pelo menos com quase todos os membros, e tiramos 6 horas de oração para orar pelos pedidos de oração. Como isso nós sentimos, como isso é impactante, é importante na nossa vida e na vida da igreja. Mas isso é uma cultura de cuidado que Paulo está trazendo para o corpo de Cristo, porque todos têm suas cargas. Então, não é somente um grupo de pessoas, mas uns aos outros. E quando ele fala aqui sobre levar carga uns dos outros, ele está falando da sensibilidade humana. Você percebe que às vezes está em falta a sensibilidade? Entenda, eu não quero criticar quem pratica isso, mas algumas vezes nós vemos alguém gastando tanto com uma criação, tanto com um animal, e quase passando em cima de alguém que precisa de cuidado. Não se importando com o sofrimento de outra pessoa. E a gente falava outro dia sobre a oração com compaixão, né, Luzia? A oração que faz você sentir a dor do próximo. Ou seja, você ser sensível à dor do próximo. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Aquele que leva cargas um do outro, é ser sensível à dor do próximo, ser sensível à necessidade do próximo, é olhar que o próximo precisa de um socorro e que eu posso ajudar. Eu estava me lembrando daquela passagem do bom samaritano, né? Existiam alguns ocupados demais para poder ajudar, socorrer aquele jovem que tinha sido assaltado e tinha sido violentado, estava ali caído à beira do caminho. Mas passou um bom samaritano, que não se importou e ainda deu dinheiro. Olha, se precisar de mais alguma coisa, eu volto aqui, na volta da viagem eu ajudo. Será que não estamos precisando, nossos dias, de mais sensibilidade? Será que de repente nós não estamos tão preocupados
com as nossas necessidades a ponto de não olhar para a necessidade do próximo. O apóstolo Paulo está trazendo, nesse texto, essa responsabilidade nossa como membros do corpo de Cristo. E ele diz que quando nós carregamos as cargas uns dos outros, nós fazemos o quê? Cumprimos a lei de Cristo. Que lei é essa que ele está falando? Ele está falando do amor, porque Jesus, ele resume toda a lei no amor. Ele diz que a lei de Cristo é cumprida quando nós exercemos o amor uns com os outros. E como Deus manifesta o amor e a bondade dele nessa terra? Através da minha vida e da sua vida. Deus não vai enviar um anjo aqui que vai se materializar para ajudar as pessoas. Ele pode fazer se ele quiser, mas ele usa pessoas. O amor dele é espalhado, como eu preguei na semana passada sobre refletir a imagem de Cristo, a imagem de Deus, a luz de Cristo em nós. Sermos luz, ela é refletida através das nossas atitudes, do amor que está dentro de nós abundantemente. E nós não somos represa, né, meus irmãos? Nós queremos espalhar, queremos que o amor de Cristo alcance outras pessoas. E por isso exige sensibilidade, exige esse cumprimento, e é algo que nos move ao cuidado de um com os outros. O evangelista do século XIX, chamado Moody, ele disse as seguintes palavras a respeito desse texto: os cristãos têm ainda uma lei a cumprir, a lei de Cristo. Só podem cumpri-la no poder do Espírito, quando se servem mutuamente na comunhão da igreja. Assim nós cumprimos esta lei, amém? Quando nós nos amamos, quando nós exercemos este cuidado. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu aqui na nossa igreja. Uma irmã aqui da igreja, ela está aqui nessa noite, ela chegou até a mim em secreto e disse assim: pastor, eu acho que a irmã fulana está precisando de uma ajuda com cestas básicas. Mas não conte para ela que eu falei para o pastor, e não conte para ninguém que eu falei. Eu falei: tá bom, irmã, eu vou disfarçado lá na casa da pessoa e vejo se ela está precisando. Coloquei uma cesta básica no carro, cheguei, bati no portão, conversei, falei assim: a irmã está precisando de alguma ajuda? Ela correu, falou com o marido, falou assim: o pastor está aqui, está perguntando se a gente precisa de alguma ajuda. Eu falei: com certeza, a gente está precisando. E com isso nós entramos, estava eu e a Kézia, entramos na casa, ajudamos aquela família por 6 meses. Quando aquela família estava estabilizada, eles começaram a trazer alimentos também para compor as cestas básicas. E aquela irmã nunca soube quem que falou aos nossos ouvidos que ela talvez estivesse precisando. A irmã teve sensibilidade de algo que ela notou, ela não sabia, ela não perguntou para aquela irmã. Mas ela sentiu e veio até mim e falou: pastor, dê uma olhada que eu imagino que aquela irmã esteja precisando. É isso que é comunidade, é isso que é comunhão, isso que é o cuidado de uns com os outros. Se você não pode, de repente, ir até lá, mas você pode dobrar o seu joelho e orar. É isso que é ser o corpo de Cristo. Amém? Eu quero considerar 3 princípios. Gostaria de considerar 3 princípios com base nesse texto. Primeiro, desfrute da comunhão com os irmãos. Desfrute da comunhão com os irmãos. A comunhão é um presente gracioso que Deus nos deu. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ter comunhão com os irmãos, não sei você. Se eu fico muito tempo fechado, sozinho, eu preciso sair, encontrar alguém, orar com alguém, conversar com alguém, mandar mensagem para alguém, porque a comunhão é algo precioso demais, é um presente gracioso que Deus deu para mim e para você. A comunhão é algo que nós precisamos exercer. Nenhum cristão pode desfrutar de Cristo sozinho. Fala assim: não, eu vou desfrutar de Cristo aqui sozinho. É gostoso, alguns momentos a gente estar no secreto.
mas nós precisamos também estar envolvidos no corpo, desfrutando de Cristo em comunhão. É tão gostoso quando nós cantamos todos juntos aqui, né? Ouvimos a voz da igreja cantando. Ontem os homens, longe das mulheres, soltaram as vozes ali. Cantaram valendo mesmo. E é tão gostoso, eu falei assim, essa casa vai tremer as paredes, né? Que gostoso. E é tão gostoso quando a igreja canta junto, celebra junto, essa comunhão é muito importante. No século XX, um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse assim, preciso que Cristo me salve e me justifique. Somente Ele pode fazer isso. Contudo, preciso da comunidade para ter fé em Cristo. É na comunidade, é na comunhão que a nossa fé ela é exercida. É na comunhão que nós oramos, nós vemos Deus realizando milagres e nós falamos assim, uau, esse negócio é bom. É na comunidade, na comunhão, no cuidado uns com os outros que nós oramos e nós vemos respostas. E nós também recebemos oração e temos testemunho para contar daquilo que Deus fez. É na oração que alguém compartilha, ore por mim. E deixa eu te contar, nesses dias que a gente fez as 6 horas de oração, mandei a mensagem para alguém, perguntando se tinha algum motivo de oração, que eu podia me unir a essa pessoa. Antes mesmo de orar, a pessoa me mandou mensagem assim, pastor, olha, já recebi uma resposta. Falei, Deus, não preciso nem orar, só de compartilhar o motivo de oração, Deus já está respondendo. Que coisa tremenda, Deus responde, oração. E é nessa cultura de cuidado uns com os outros que nós vemos a ação do Senhor em nosso meio. Os milagres acontecendo. Cristo cria dentro de nós essa necessidade de comunhão e que nos levará para mais perto dEle. Porque nós vamos parecer mais com Cristo. A comunhão é algo espiritual e nós precisamos exercer a comunhão. A comunhão não é para vivermos isolados, mas é para estarmos juntos. Portanto, não se isole do restante do corpo de Cristo, mas viva em comunhão, cresça em comunhão, se aperfeiçoe em comunhão, em nome de Jesus. Amém? O segundo princípio, permita-se ser cuidado. Permita-se ser cuidado. Deixa eu te perguntar, o que você faz quando você está precisando de socorro? Você pede ajuda para alguém ou você fica no seu cantinho fechado? O que você faz quando você precisa de socorro? Tenta lutar sozinho, fala, não, eu vou me trancar aqui, eu vou lutar sozinho e eu vou vencer. Ou você compartilha com alguém, fala assim, se une comigo em oração por esta causa, que eu estou vendo que eu não vou conseguir sozinho. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, quando eu estava lá trabalhando na construção civil com meu pai, eu ouvi por diversas vezes o meu pai dizendo para mim assim, filho, não carregue sozinho esse peso. Diversas vezes. Algumas vezes eu queria mostrar que tinha força, e meu pai me orientava, não carregue sozinho. Às vezes eu enchia balde de concreto até em cima, assim, falei assim, eu vou levar, e tinha que subir escadas. Ele falou assim, divide, peça ajuda, não carregue sozinho. Sabe que nós precisamos nos permitir ser cuidados. Porque algumas vezes, algumas pessoas querem se isolar, querem ficar escondidos, mas nós não podemos, não precisamos, aliás disso, nós não precisamos. Nós precisamos nos permitir ser cuidados uns dos outros, ser cuidados uns pelos outros. Não carregue todo o peso sozinho. Divida a carga com alguém. Acione seus amigos, acione aquelas pessoas de confiança, fala assim, eu vou ir na tua casa, ore por mim. Ou se não tiver tempo, olha, tem como você orar por mim por telefone? Né? Eu já recebi oração por telefone, acredito que alguns já tenham recebido oração minha por telefone também, até por mensagem gravada. Porque nós precisamos exercer esse cuidado e permitir ser cuidado. No meio do povo de Deus sempre há pessoas dispostas a cuidar. Eu tenho certeza, olha para as pessoas que estão aqui, tem pessoas dispostas para exercer cuidado. Amém?
Então permita-se ser cuidado. Por mais reservado que você seja, encontre pessoas de confiança que se unam a você e falem assim, vem aqui, vamos caminhar juntos. A Bíblia, quando fala de suportar uns aos outros, está falando de dar o ombro um para o outro. Não está falando assim de tolerância, olha, eu tenho que suportar meu irmão. Não, é de ser suporte. Isso é cuidado um com o outro. É de dar o ombro e falar assim, vamos lá. Hoje eu estou mais forte que você, te ajudo a você a chegar um pouquinho mais, até você se fortalecer. Porque nós, em momentos, nós estamos assim, né, oscilando. Tem dia que você está super bem e pode ajudar a outro, mas tem dia que você precisa de cuidado. E isso é comum, é normal. Mas nós precisamos permitir ser cuidado. Terceiro princípio, exerça cuidado. Exerça cuidado. 1 Coríntios 12, a segunda parte do verso 24 até o 25, diz assim, palavras do apóstolo Paulo, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E nós vamos ver diversas vezes essas palavras do cuidado uns com os outros no Novo Testamento, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Não falamos algumas vezes, olha, aquilo que alguém tem que passar, outra pessoa não passa? É uma verdade popular. Aquilo que você tem que passar, outra pessoa não vai passar. É uma verdade popular. Mas, no entanto, é verdade também que ninguém precisa passar sozinho. Que nós podemos nos unir e falar assim, me ajude. Ou, posso te ajudar? Posso orar com você? Posso te fazer uma visita? Ah, mas a agenda está lotada. Não tem problema. Encontre um espaço, porque aquilo que é prioridade, nós encontramos tempo. Aquilo que é importante, nós damos importância. E é preciso, sim, encontrarmos tempo, priorizarmos tempo para cuidar uns dos outros. Amém? Eu queria convidar você a colocar-se em pé neste momento. Desfrute da comunhão com os irmãos. Permita-se ser cuidado. E exerça cuidado. Deus, Ele continua usando pessoas, homens e mulheres, para cuidar dos filhos e das filhas dEle. Ainda nesses dias de tecnologia, de distanciamento, Deus continua usando pessoas, homens e mulheres, para cuidar dos seus filhos e filhas. Deus continua usando a sua vida e a minha vida. Deus continua nos usando. Deixa eu te falar, como igreja, nós temos investido na cultura do cuidado. Como igreja, nós temos buscado investir no cuidado. Temos uma equipe pastoral que tem feito isso. Nós também temos investido, pessoas, a igreja tem investido tempo e dedicação em cuidado através das células. Tem 2 meses e meio que nós iniciamos o trabalho com células. E tem pessoas dedicando tempo para cuidar de outras pessoas nas células. E eu queria te incentivar a participar de uma célula. Ainda que talvez alguém diga assim, mas eu não preciso frequentar uma célula. Alguém diga, eu não preciso ser cuidado. Eu estou super bem, não preciso de prestar conta para ninguém, não preciso de abrir a minha vida para ninguém. Ok, de repente seja uma decisão tua. Mas se você está bem, eu queria te encorajar a você ser um instrumento de Deus, um instrumento de cuidado na vida de alguém. E uma das maneiras que nós temos implantado na nossa igreja, porque nós sabemos que podemos ter 10 pastores, podemos ter 30 líderes que nós não vamos conseguir cuidar de todos. Mas a cultura do cuidado de uns com os outros, uma das maneiras, uma das ferramentas é a célula. Onde um grupo de
8, 10, 12 pessoas se reúnem e ali podem orar por motivos específicos. Esses dias algumas pessoas estavam passando situação difícil e em 6 células nós estávamos orando pelos mesmos motivos de oração. Imagine que como Deus pode usar a vida de pessoas através das células e pode usar a sua vida. Eu queria te encorajar a assumir essa responsabilidade. Eu quero estar numa célula, eu quero fazer parte, eu quero exercer um cuidado na vida de alguém, eu quero implantar esta cultura na minha vida. Você consegue imaginar comigo como seria a cultura do cuidado se todos os membros do corpo de Cristo tivessem essa consciência e colocassem em prática? Eu tenho certeza, não tenho dúvidas, de que nós experimentaríamos mais e mais milagres no meio do corpo de Cristo. Eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática a cultura do cuidado de uns pelos outros, nós vamos começar a experimentar muito mais milagres no nosso meio. Respostas de oração, famílias restauradas, casamentos restaurados. Você acredita assim? Amém? Eu queria convidar você a exercer este cuidado neste momento. A fechar os seus olhos. E se Deus tocar no teu coração de orar com alguém, eu gostaria que você saísse do seu lugar, que não ficasse ninguém sozinho. Obrigado pela tua presença sobre nós. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, pela proteção, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado desde muito tempo, Senhor, na nossa vida toda, homens e mulheres para cuidar de nós. Obrigado pela vida daqueles que o Senhor usou como instrumentos de cuidado, Pai, sobre nós. Homens, Deus, e mulheres próximos, talvez do ambiente familiar ou talvez de outros lugares. Pessoas que talvez nós enxergamos, ó Deus, tivemos contato uma vez na vida e nunca mais vimos, mas que o Senhor usou para cuidar de nós. Pessoas, ó Pai amado, em diversas situações que o Senhor usou e o Senhor continua usando. Obrigado por cada pessoa, Pai, que não nos deixa ausentes, não nos deixa sozinhos, não nos deixa, Pai, isolados, mas que tem exercido cuidado sobre nós. Pai, muito obrigado. Que o Senhor continue, ó Pai amado, usando vidas nesses dias, nessa semana. Usa os teus filhos e as tuas filhas. Coloca pessoas com situações que precisam de cuidado, precisam de uma oração, precisam de uma palavra, precisam, Senhor amado, de um abraço, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, leva a tua igreja a exercer este cuidado, com um sorriso, com uma mensagem, com um abraço, com uma ligação, com uma visita, com um presente, Senhor. Usa os teus filhos e as tuas filhas durante essa semana, em o nome do Senhor Jesus, que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. E que a cada um possa retornar para o seu lar, guardado, amparado pelo Senhor, protegido pelo Senhor de todo mal. Dê uma noite tranquila, um sono, Pai, reparador e abençoado também por Ti. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e Te agradeço. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um de vocês e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.